Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, voltando aqui com o nosso canal Presbítero Nunes, live, séries, estudos bíblicos, YouTube. Também conectado com o nosso Facebook, Nunes Pereira, na página Projeto Fé Restaurada. Estou mais uma vez vindo a público, trazendo a continuação da leitura do livro Divórcio e Novo Casamento, que é, na verdade, uma forma de ajudar você, meu irmão, minha irmã, que já passou por momentos difíceis na vida, e que enfrentou um divórcio, e sempre tem aquela dúvida no coração, se Deus te aceita com esse divórcio, como muitos pastores, infelizmente, têm um entendimento errado e querem condenar as pessoas, uma vez que acredito que o casamento é uma divinação, ou seja, tornar divino uma união entre um homem e uma mulher. Eu sempre repito e digo que o casamento ele é uma instituição divina, mas é uma decisão humana. Ou seja, por isso o apóstolo Paulo ele nos ensinou que aquele que casa faz bem, porém aquele que não casa faz melhor, dentro do contexto de poupar, as pessoas dos problemas do casamento, porque realmente colocar duas pessoas com pensamentos opostos, homem e mulher, com personalidades diferentes, realmente é algo desafiador. Então, como eu já tenho visto e tenho dito, o divórcio ele não é bom para ninguém, sofre todo mundo, mas o que fazer com essa realidade? Então, trato neste livro através do reverendo Gaidan, está aqui na tela, e ele traz essa realidade e traz a solução para aqueles que ainda têm dúvidas acerca da legitimidade do divórcio e de um direito ao novo casamento. Então, hoje eu estarei lendo o capítulo 3 do livro, e o capítulo 3 ele trata, tem como título, na verdade, a carta de divórcio dos judeus. No capítulo passado tratamos, lemos sobre a passagem do capítulo 24. Hoje também eu acredito que vamos tocar nessa temática, porque o livro ele é bastante retroativo, ou seja, como o próprio autor disse no prefácio, o livro ele vai sempre trazer à tona os mesmos assuntos para que explique novas situações. Então, capítulo 3, página 32, diz o seguinte: a carta de divórcio dos judeus. Abre aspas. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, que carta de divórcio, comete adultério. Fecha aspas, Mateus 5, 31 e 32. Faz-se necessário que aprendamos algumas coisas acerca desta carta de divórcio, pois está intimamente relacionada com a regulamentação do divórcio na Bíblia. O que Jesus ensinou acerca do divórcio e novo casamento está relacionado com esta carta de divórcio oficial dos judeus. Parágrafo 2. Já vimos que, pelo termo de divórcio mosaico, o vínculo matrimonial era completamente rompido, de forma que a mulher podia sair e tornar-se esposa de outro homem. Abre aspas. Se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e versículo 2. A divorciada, então, de posse de carta de divórcio, tinha todo o direito de contrair novo matrimônio. O termo de divórcio era sua carta de liberdade. Abre aspas e fecha aspas. Abre aspas. Documento de emancipação, fecha aspas. Que lhe permita um novo casamento.
Não existia nenhum laço conjugal entre as duas partes. Era como se nunca houvessem se casado. As regras de interpretação requerem que analisemos essa lei de divórcio à luz do contexto histórico. Abre aspas. O significado literal de uma palavra ou expressão somente pode ser determinado por um exame da cultura do povo que a empregou. A revelação divina está inserida num contexto histórico. Isso aqui é muito importante. Temos de recorrer à história. Talvez argumentemos que isso e aquilo eram uma prática comum dos judeus ao tempo de Cristo, como nos declaram os escritos rabínicos. Abre aspas. Todas as interpretações que não se harmonizarem com esse critério devem ser rejeitadas, ou pelo menos olhadas com suspeita. Protestant Biblical Interpretation. O Dr. Wilbur Smith, mundialmente conhecida autoridade em literatura cristã, disse que o livro do Dr. Rem sobre a interpretação era a mais satisfatória obra sobre o assunto, publicada neste país nos últimos 40 anos, nos Estados Unidos, e previa que ela seria aceita como texto para os estudos de hermenêutica nas escolas e seminários conservadores dos Estados Unidos. Abre parênteses. Eu poderia citar centenas de livros acerca de interpretação tanto de autores bíblicos como jurídicos, que insistem no emprego dos mesmos princípios interpretativos apresentados pelo Dr. Rem. Talvez fosse interessante vermos os termos dessa carta de divórcio. O famoso Rabi Maimonides e outras autoridades judaicas a registraram. E era um documento bem antigo quando ele a copiou para o registro. Abre parênteses, século XII. Fecha parênteses. A carta de divórcio era definida com tal clareza e precisão que continha até o nome do rio mais próximo do local onde residiam as partes interessadas. E os judeus eram tão meticulosos em manter tudo dentro dos limites judaicos que, se fosse preparada num tribunal gentil, estava automaticamente invalidado. Nos tribunais, um documento original ou uma cópia autenticada é a melhor evidência que pode haver, pois auxilia a estabelecer a veracidade dos fatos e elimina quaisquer dúvidas e interpretações errôneas. McCormick on Evidence. Durante 14 séculos, de Moisés a Cristo, essa carta de divórcio que permitia o novo casamento era o único tipo de divórcio que os judeus conheciam. Foi a essa carta que Jesus se referiu em Mateus 5, 31 e 32. O Dr. Edersheim diz que ela tinha de ser enunciada em termos bem explícitos. Sketches of Jewish Life. Eles eram bem cuidadosos em fazer a carta de forma devida para que a mulher pudesse exibir a prova de que estava livre para casar-se de novo. Expositor's Greek Testament, ou seja, o testamento grego do expositor. O divórcio meramente oral era praticado por nações pagãs. A importância dessa carta é claramente revelada na seguinte cópia dela. Essa aqui, que eu vou ler agora, é a cópia de uma carta de divórcio que foi dada a uma mulher. No dia da semana tal, no dia do mês, do mês tal, do ano tal, eu, que também sou chamado filho da cidade de, junto ao rio tal, por esse documento, consinto de vontade própria, não sofrendo coação alguma, eu libero, repudio e afasto a ti, minha esposa, fulana de tal, que tem uns espaços, E essa parte aqui, eu não sei se vai dar para você ver, que é a leitura desse termo de divórcio, certo? E também aqui, deixa eu ver aqui, bem interessante. Isso aqui é uma cópia de uma carta de divórcio encontrada no hebraico, certo? Que foi escrita pelo Dr. Edersheim, que é um grande pesquisador, que também é chamada de filha de, que neste dia, na cidade de, junto ao rio, e que foi minha esposa durante algum tempo. E assim eu a libero e a mando embora e afasto para que possa estar desobrigada
a ter domínio sobre si mesma para ir casar-se com o homem que desejar. E nenhum homem pode impedi-la deste dia em diante. E não está obrigado a nenhum homem. Isso será para você, de minha parte, um termo de dispensa, um documento de emancipação, uma carta de liberação, de acordo com a lei de Moisés e Israel. Então aqui vai aparecer o espaço, né, das testemunhas, que vai dar para a gente ver, certo? Tem aqui o espaço das testemunhas, certo? Aí tá testemunha tal, filho de, testemunha A, vamos chamar de testemunha A, e testemunha B, filho de, certo? Então, é uma carta, é uma cópia de uma carta completa, que dava total liberdade para a mulher casar. Porque o autor Dutt, né, o autor Guy Dutt, ele insiste nessa parte, porque tem um grupo, infelizmente, um grupo de intérpretes da Bíblia, desse assunto, primariamente. Eu não cheguei a conhecer, de fato, mas eu soube já de muitos pastores, de algum pastor, que até mesmo no caso de abandono, de um homem abandonar sua esposa e viver a vida dele, sabe lá com quem, deixar a pobre da mulher abandonada, muitas vezes passando necessidade, e ele sustentar, esse pastor sustentar que aquele casamento ainda era válido para Deus. Então esse grupo, né, que infelizmente falta de conhecimento bíblico e de conhecimento de leitura de homens sérios como Guy Dutt, como outros, por exemplo, como o próprio Kenneth Hagin, que escreveu um maravilhoso livro sobre o assunto, sobre a temática. Então, isso é inadmissível, né? Eu não estou aqui, e nem o próprio Guy Dutt, quando escreveu esse livro, pesquisando por 14 anos o assunto, ele não estava lá para defender, ficar fomentando a necessidade do divórcio. Não, nós cristãos sabemos que o divórcio sempre foi um mal, sempre foi um grande mal. E nós não vamos fomentá-lo. Mas nós precisamos ter, né, em mãos ferramentas para refutar e para defender a parte inocente, aquela parte que sofreu. Mulher que foi abandonada, o homem que foi abandonado, fulano de Beltrano está lá curtindo a vida, né? E o pobre ou a pobre está lá abandonado. Isso não é coisa de Deus. Deus nunca permitiu isso. Tá certo? Então aqui, testemunha A, filho de, testemunha B, filho de. Essa evidência documentária é o outro elo de nossa cadeia de provas. Ela mostra que Jesus falava do casamento como tendo possibilidade de ser dissolvido pelo divórcio e não apenas pela morte. Abre aspas. Esta carta ou termo de divórcio inferia que não se tratava de uma mera separação de corpos e bens, como querem definir alguns, mas de um completo rompimento do laço conjugal. Fecha aspas. Essa citação é da Pulpit Commentary, que é um comentário do púlpito. É fato comprovado que Jesus aprovou o divórcio por causa do adultério. O que desejamos saber é que tipo de divórcio ele aprovou. Considerando-se todos os fatos e circunstâncias do caso, só pode haver uma resposta. Jesus aprovou o divórcio judaico por causa da fornicação. O Senhor não introduziu um novo tipo de divórcio. Ele não aboliu todo e qualquer divórcio. Ele corrigiu os abusos do privilégio do divórcio, mas aprovou o direito de se fazer uso dele. Se ele tinha intenção de transformar o termo de divórcio num termo de separação, por que não explicou essa mudança? Os partidários da separação basearam sua ideia no contexto histórico, e isso é um erro de grandes consequências. Abre aspas. O significado dado por quem prepara um documento deve ser retirado do que está contido nele. Contido nele mesmo. E também do que se pode inferir com justiça, com base em costumes ou coisas semelhantes. Fecha aspas, Enciclopédia Americana, ou a Enciclopédia Americana, que está em português, hein? Estou tão ávido para a leitura do inglês que acabei lendo um texto que está em português, certo? Sendo lendo em inglês. Abre aspas. Para se considerar questões de fato, depois de haver transcorrido considerável lapso de tempo, deve-se conceder maior peso à evidência documentária do que à oral. Ou seja, a evidência documentária ela tem maior força, maior poder do que uma simples expressão oral, né? Então, a prova documental
era o importantíssimo para que libertasse uma mulher de um casamento, libertasse uma mulher daquela união, daquele jugo. A intenção de José é de usar a carta de divórcio. Abre aspas. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mateus 1, verso 19. Veremos agora uma ilustração do que quero dizer com o uso correto da carta de divórcio. Durante vários séculos, homens justos, retos, usaram essa carta para dissolver o casamento com esposas infiéis. O divórcio secreto era uma provisão de misericórdia para poupar a esposa adúltera a vergonha e a desgraça de um julgamento público nos tribunais judaicos. Quando um judeu colocava a carta na mão da esposa, em presença de duas testemunhas, a união era ali oficialmente reconhecida como estando desfeita. O compromisso judaico era mais sério que o nosso noivado. Gênesis 24, 53 ao 62. Abre aspas. Entre os árabes, hoje ele é a única cerimônia legal relacionada com o casamento. Fecha aspas. O texto diz que José era esposo de Maria, e o anjo referiu-se a ela como mulher de José, escrevendo acerca do compromisso judeu. Edeshaim diz o seguinte, abre aspas, daquele momento em diante, Maria era a esposa prometida de José. Seu relacionamento era tão sagrado como se já estivessem casados. Qualquer violação do compromisso seria considerada adultério, e a união tampouco poderia ser dissolvida, a não ser como no caso do casamento, pela promulgação do divórcio. Fecha aspas. Life and Times of Jesus the Messiah. Um judeu comprometido estava proibido de casar-se com outra mulher enquanto o compromisso não fosse dissolvido pela carta de divórcio. Se ele viesse a falecer durante o período do noivado, a esposa herdaria ou herdava seus bens. Sob a lei mosaica, o casamento era considerado tão sagrado que tanto a noiva como a esposa que cometesse adultério eram sentenciadas à morte por sua infidelidade. E a razão da sentença de morte era, abre aspas, eliminarás o mal do meio de ti. Fecha aspas, Deuteronômio, capítulo 22 e versículos 24. Algum tempo depois da era de Moisés, alguns judeus compassivos aboliram a pena de morte e a substituíram pelo termo de divórcio. O divórcio era uma medida mais branda para com os adúlteros e adúlteras que no tempo de Moisés eram mortos. Fiz algumas tentativas no sentido de determinar a época exata da história judaica que a pena de morte fora abolida e substituída pelo termo de divórcio, mas não consegui. Nem mesmo tendo obtido o auxílio do bibliotecário-chefe da secção judaica da Biblioteca Pública de Nova York. O Talmud judeu afirma que a pena de morte foi abolida, abre aspas, 40 anos antes da destruição do templo, 70 anos do ano do Senhor, que é o ano domínio. Mas existem fatos bíblicos que atestam que ela foi removida bem antes disso. Quando José descobriu que Maria estava grávida, pensou que ela lhe fora infiel e planejou deixá-la, dando-lhe carta de divórcio. E o Espírito Santo diz que ele era o homem justo. Nesse propósito, ele não era um judeu duro de coração como aqueles que foram testar Jesus com suas perguntas acerca do divórcio. Abre aspas, por qualquer motivo. Fecha aspas, Mateus 19, verso 9. Vemos então uma prova de que o termo de divórcio poderia ter sido usado com toda a justiça. José, um homem justo, tensionava usar a carta mosaica, e o Espírito Santo, no Novo Testamento, afirma que José era um homem justo quando tensionava recorrer ao expediente da carta de divórcio, para dissolver sua união com Maria. E uma atitude justa em Mateus 1,19 não pode ser injusta em Mateus 5,32 e verso 19, verso 9. Essa ação que os homens justos haviam tomado havia séculos, tanto em casos de casamento como de noivado, continuava a ser justa. Dian Farrar trabalhou 20 anos na preparação do seu livro, The History of Interpretation, ou A História da Interpretação. Ele escreveu, prefácio, que todas as interpretações que contrariavam o método histórico gramatical da hermenêutica constituíam-se manipulações autocráticas e uma fraude exegética.
Apliquemos nesse caso a lei dos costumes, e a névoa teológica que os cerca desaparecerá. Os costumes fazem as leis, citado por Black's Law Dictionary. Enquanto realizava o trabalho de pesquisa para este assunto, encontrei muitos teólogos que abertamente reconheciam suas dúvidas com relação ao significado da lei do divórcio de Cristo, incluindo alguns católicos romanos. E eles continuarão em dúvida, a menos que entendam como entenderam os judeus que ouviram o Senhor pronunciar essas palavras. Será que o leitor aceitará esta regra que afirma: podemos afirmar que isto e aquilo era costume entre os judeus no tempo de Cristo, como dão testemunhas as escrituras, os escritos rabínicos? Se não, por quê? Citei aqui várias fontes que apoiam as regras de interpretação pelas quais analisamos esses textos acerca do divórcio. E ainda citaremos outras, à medida que avançamos. Meu propósito nisso tudo é utilizar um grande número de autoridades. Tal prática implicará a repetição, mas se eu deixar de fazê-lo, alguns sem dúvida poderão dizer que escolhi somente algumas fontes, as que favoreciam minha tese. Minha experiência em tais questões ensinou-me que sou obrigado a fazer assim. Por isso, peço ao leitor que tenha um pouco de paciência. Então, é aquela questão de que ele precisa estar repetindo, né? À medida que ele repete, ele está dando ênfase. E quando ele dá ênfase, né, torna-se repetitivo, porque é necessário. Alguns leitores ávidos, né, podem até estranhar, mas aquele que está interessado no tema ou no assunto proposto, que é divórcio e novo casamento, voltado para a questão e o direito que a Bíblia concede àquele que foi traído, que foi abandonado, para contrair novas núpcias. Então, finalizei aqui o capítulo 3, né? E, se Deus permitir, na segunda-feira eu trago o capítulo 4 do livro, tá bom? E vai ficar cada vez mais interessante a leitura desse livro, uma vez que é um assunto que precisa ser cada dia mais entendido, né? Para que não venhamos causar juízo errado, julgar as pessoas, porque a gente não sabe, né? Como diz o Nathan Rufino, a gente não sabe como essas pessoas estão passando, né? O que aconteceu com essas pessoas. E eu, particularmente, aqui eu iria trazer essa informação no final da leitura do livro, mas aí eu faço as minhas ponderações. Eu sou fruto, né? Sou filho de um casamento que acabou num divórcio. O meu pai, meu saudoso pai, homem de Deus, né, teve um divórcio com a minha mãe e isso não o impediu de contrair outro casamento, né? Casou-se e teve uma vida próspera, abençoada, e era um pastor excelente, um homem de Deus, e com certeza ninguém foi condenado, ninguém vai ser condenado por causa de um divórcio. O divórcio é uma consequência, não deve ser solução. Sempre o divórcio é uma consequência que deve ser repensada, tá bom? Essas considerações eu ia trazer no final. Vou trazer outras considerações, tá bom? Mas em nome de Jesus, se você puder estar nos acompanhando, se inscreva no canal, assista o vídeo também pelo Facebook e sempre que puder estarei também compartilhando no WhatsApp, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Nos veremos no próximo vídeo no nome de Jesus. Deus os abençoe. Como é que para esse negócio aqui?